A maioria das pessoas acha que o maior inimigo que a gente pode ter está do lado de fora. Mas se a gente prestar atenção, o maior inimigo que a gente tem somos nós mesmos. Hoje estamos falando aqui da praia de Ramsgate, aqui em Sydney, uma das mais belas praias que a gente pode encontrar aqui em Sydney. E no vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o maior inimigo que a gente tem, que nesse caso não está do lado de fora. O maior inimigo que a gente pode ter, que alguém pode ter certeza que somos nós mesmos. Essa é a batalha que a gente tem que lutar todos os dias para poder superar a crise contra você mesmo, se olhar no espelho todos os dias e conseguir superar esse leão. Então, se você não me conhece, eu sou o Will Ervin, criador aqui do canal Pobre Organizado. Hoje estamos falando aqui dessa praia maravilhosa, que é a praia de Ramsgate, aqui em Sydney, Austrália. E eu tô trazendo aqui esse tema de hoje para conversar com vocês, porque eu acho muito importante. Me fez pensar nos últimos dias o porquê que a gente muitas das vezes fica procurando um agente externo, onde na maioria das vezes a briga está contra nós mesmos. Todos nós vivemos conflitos internos. Pode ter certeza, eu, você, todo mundo que tem um neurônio funcionando, que já tem uma idade também madura já, tem conflitos internos. E na maioria das vezes a gente pega esses conflitos internos e ao invés de encará-los de frente, a gente fica preenchendo com coisas vazias, seja bens materiais, seja saída, curtições e etc. Não que isso não seja importante para a gente poder aproveitar também o que essa vida pode nos oferecer, mas na maioria das vezes quando a gente busca essas coisas, não é para desfrutar delas si próprias, mas sim para preencher um vazio que falta dentro de nós mesmos. E por que é tão difícil a gente encarar a nós mesmos? Por que é tão difícil da gente olhar para frente do espelho, ver aquele ser e notar o quanto de defeitos que a gente tem e que na maioria das vezes a maior briga vai ser sempre com nós mesmos. Eu quando comecei a buscar o desenvolvimento pessoal, eu lembro que eu vivia uma fase que estava muito na questão da curtição, de buscar festinhas, de buscar sair, amizades só para ter por ter e não aquelas amizades que pudesse ter aquela troca de coisas, de experiências, de contato, etc, que faz com que a gente cresça como ser humano também. E durante essa fase, quando eu li o meu primeiro livro, foi O Poder da Mente, de Tony Robbins, e aí depois da leitura desse livro, me vieram vários questionamentos. E todas as vezes que eu parava de frente para o espelho, não literalmente, né? É só uma forma de figurada aqui de falar para vocês, mas todas as vezes que eu parava de frente para o espelho, que eu deitava minha cabecinha para começar a pensar do porquê que eu não estava tendo a vida que eu queria, na maioria das vezes a resposta vinha que era eu mesmo. Lembrando que aqui eu não estou citando que a gente não tenha dificuldades estrutural, social, dificuldades de família também, que possam influenciar da gente conquistar a vida que a gente quer. Mas o ponto é que na maioria das vezes, na maioria dos casos, somos nós mesmos que acaba se auto-sabotando. Quantos de nós chega final de ano, a gente vai lá, pega um caderninho, vai no computador, coloca 3, 4, 5, 6, 7, 8 metas para o ano que vem, que inclusive está chegando já. Estamos em outubro, daqui a 2 meses já é dezembro já, então vai vir aquelas promessas de final de ano. E aí quando a gente coloca no papel que vai chegando o ano, que vai passando o ano, tudo aquilo vai se diluindo e a gente acaba não realizando nada. Muitos de nós fazemos isso e eu também fiz muito isso, de pegar meus sonhos, pegar os meus objetivos que iria alcançar naquele determinado ano, colocava no papel, mas acabava não realizando porque eu me auto-sabotava, seja financeiramente, no aspecto físico também, quando precisava cuidar do meu físico, no aspecto intelectual também, quando colocava uma meta lá para ler uma quantidade de livros, ou ler um livro em si que exige um pouco mais de profundidade, da gente ter aquela leitura um pouco mais mastigada do que simplesmente passar o olho. Então, na maioria das vezes, somos nós mesmos que nos auto-sabotamos. Eu não sei qual a sua dificuldade, mas
eu acho que não foge muito da minha. Pobre, hoje aqui, estou morando aqui na Austrália, que é um país que proporciona melhores oportunidades do que quem está no Brasil. Mas antes de eu chegar aqui, eu estive no Brasil e enfrentei muitos obstáculos, como se você estiver assistindo no Brasil, como a maioria do público é daqui que assiste, tá no Brasil. Enfrentei muitos obstáculos, assim como você, até chegar aqui. E não que isso daqui, de estar aqui na Austrália, seja um destino final. Até porque aqui é um caminho, é um meio para me chegar no fim. Aqui é uma forma que eu fiz num vídeo anterior, não sei se você assistiu, eu posso deixar até aqui no card aqui para você dar uma acompanhada, que é sobre a segurança. Enquanto no Brasil a gente precisa se preocupar com a segurança, antes de se preocupar com o intelecto ou com outras coisas, aqui a gente não precisa se preocupar com a segurança. Ou seja, abre uma margem de tempo aí no nosso dia a dia para poder se dedicar a outras coisas. Então o que acontece é que eventualmente a gente se coloca em situações de autossabotagem. Quantas das vezes a gente chega em casa depois de um dia de trabalho, ou até mesmo assim que acorda no final de semana, um dia que a gente está descansando, ao invés de fazer aquilo que a gente deveria que a gente se propôs a fazer, a gente se perde com o celular na mão, olhando vídeo lá no TikTok ou Reels, ou seja lá o que for, ou fazendo até uma outra coisa que está totalmente desconexa com aquilo que você se propôs a fazer naquele dia. Quantas das vezes a gente fala que vai entrar na academia na semana seguinte, mas na verdade a gente acaba pulando etapas? Quantos de nós começamos um projeto novo e acabamos desistindo quando passam-se dias ou um tempo depois? Então tudo isso aí são exemplos de autossabotagem que a gente acaba fazendo diariamente. Então o pior inimigo, pode ter certeza que é você mesmo. O pior inimigo é a sua mente. O pior inimigo é quando você procrastina, quando você fica sempre procurando culpa no outro e não olha para dentro de si e ver também a sua parcela de culpa, a sua responsabilidade para poder alcançar os seus objetivos. Eu sei que não é fácil, a depender do seu contexto, mas é possível. Tem pessoas hoje, agora, nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo, que está em situação de guerra. Essas sim. Essas pessoas, infelizmente, a gente não pode falar sobre a questão da procrastinação, dessa autossabotagem, etc. Porque tem coisas muito maiores para poder se importar. Esse vídeo é para você, uma pessoa normal, trabalhador, assalariado, que está vindo da classe de baixo, que quer buscar algo maior na vida. E sempre que eu falar algo maior para você, eu não estou falando de bens materiais. Quando eu falo de algo maior, entenda-se também como a busca pelo intelecto, a busca por ter conteúdo, por ser mais denso na hora que vai trocar uma conversa com alguém. E esses bens materiais, que é aquilo que você buscava inicialmente, consequentemente vai vir quando você está buscando uma grandeza maior, porque você vai passar a entender como é que as coisas funcionam. E isso aí vem tudo de brinde. Então, se você chegou até aqui, eu posso dizer para você com toda a certeza do mundo, a maior batalha que você vai enfrentar é contra você mesmo. A maior disputa que você tem é contra você mesmo. É sobre acordar de manhã cedo e decidir ir trabalhar. É sobre acordar cedo, às vezes 30 minutos, 1 hora antes, e pegar um livro para ler. Não sei qual é a sua dificuldade, mas você vai ter que dar um jeito. Você vai ter que colocar dentro de si, internalizar isso para poder superar esses desafios. Porque pode ter certeza, se você não tentar fazer algo diferente, você não vai ter um resultado diferente desse que você está tendo hoje. Então assim, eu também estou nessa luta. Também estou nessa batalha também comigo mesmo, todos os dias, entender como é que as coisas funcionam, me entender, dominar a mim mesmo, entender quais são os meus vícios e poder superá-los. Então eu acho que essa é a grande batalha que a gente tem. Não, a gente também não pode deixar as outras batalhas, os outros problemas que existem também ao nosso redor, para a gente buscar solucionar também. Mas a maior batalha de todas é contra você mesmo, está aqui na sua mente. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui no canal, se inscreve, comenta aqui também qual é a maior batalha que você está enfrentando consigo mesmo quando você se olha no espelho e decide enfrentar isso. Deixa aqui também nos comentários aqui o que é que você achou desse vídeo. Eu deixo até sugestão de tema para a gente poder conversar no próximo bate-papo. Espero que vocês estejam bem. Se não estiverem bem, busque como lidar melhor com isso da melhor maneira possível. E a gente fica por aqui com essa paisagem maravilhosa dessa mais uma linda praia aqui, das milhares de praias que a gente tem aqui na Austrália. Um cheiro no coração e a gente se vê no próximo vídeo.